people! Tudo bem com vocês? Meus amigos e minhas amigas, você que é um empreendedor e empreendedora, você sabia que vendas tem tudo a ver, está completamente correlacionada com comunicação? Todo bom vendedor, ele é um hábil comunicador. E você também pode desenvolver, porque comunicação é técnica, você aprende melhor a definir os perfis de comunicação dos seus clientes. Então, se você quiser aprender um pouco mais, antes de mais nada, de aproveitar esse conteúdo que eu estou trazendo para você, se inscreva no canal, acione o sininho para receber todas as notificações, curta, comente e compartilhe em suas redes sociais. Vamos fazer essa corrente, vamos convidar mais pessoas para estarem se inscrevendo no canal. Compartilhe em suas redes sociais, porque eu tenho certeza que esse conteúdo ele vai ser de fundamental importância para alguém que você conheça. E, sem mais delongas, solta a vinheta! E estamos de volta aqui para falar estamos de volta aqui para falar de um conteúdo importantíssimo para vendas, que nada mais é do que comunicação, a maneira como eu comunico. Lembre-se de uma coisa, comunicar não é a forma como você fala, mas sim como o outro entende. Então, para você vender mais, é importante você saber se comunicar com o outro, desenvolver essa habilidade, trabalhar com a oratória, ser mais desinibido. Então, pronto, vamos lá. Eu sei que muita gente já parou para pensar, aliás, já até me disseram que não nasceu para vendas. Eu era uma pessoa que eu dizia muito a meu respeito. Eu não nasci para ser vendedor. Eu não nasci para vender. Vamos lá, vamos pensar no processo de venda. Vamos pensar no teu dia a dia, no teu cotidiano. Eu tenho certeza que numa roda de amigos e amigas, você, em algum momento, já deu uma opinião, já deu uma informação, você já deu uma sugestão que várias pessoas ali seguiram. Quando essas pessoas seguiram a tua sugestão, simplesmente você acabou de vender tua ideia. Você colocou ali a sementinha da ideia e essa sementinha brotou. Então, você acabou de vender. Vendas é desse mesmo jeito. Você tem que convencer o cliente, é importante você trabalhar isso também, essa questão da persuasão, a adquirir teu produto ou serviço. E é dessa forma que você vai começar a entender a questão das quebras de objeções. Então, começa a trabalhar isso, começa a trabalhar essas histórias. Pensa nos momentos em que as pessoas que estavam junto com vocês, elas acataram a opinião tua, acataram a ideia tua e você vai entender como é que funciona esse padrão de comunicação. Qualquer pessoa, ela pode aprender a vender. Lembra-se disso, vendas são técnicas, vendas não é dom. Tem gente que acredita, fulano nasceu com um dom para a venda. Não, fulano apenas desenvolveu uma habilidade da comunicação. Ele conseguiu implementar, ele conseguiu entender uma maneira eficaz de oferecer o produto ou serviço e fazer com que as pessoas levem. Então, assim, mesmo que seja de forma inconsciente, essa pessoa conseguiu perceber algo que você ainda não percebeu. Então, começa a observar melhor essa pessoa. Lembre-se disso. Vender é arte. E arte precisa ser aperfeiçoada, precisa ser trabalhada. São técnicas que podem ser aprendidas no dia a dia, no decorrer. Se você parar para observar, as pessoas que obtiveram sucesso, vamos esquecer um pouco das vendas. Em qualquer profissão, pessoas que obtiveram sucesso não são as pessoas mais habilidosas, mas sim as pessoas mais esforçadas. Vamos pensar no jogo de futebol, Cristiano Ronaldo, vamos pensar nele. Cristiano Ronaldo, ele se tornou o número um dos jogadores mais conhecidos, por quê? Porque ele ficava treinando, ele treinava até fora de hora. Michael Jordan, aquele exímio jogador de basquete também, ele ficava treinando arremesso, ele treinava exaustivamente. Assim, são qualquer pessoas... Desculpem. Assim, são qualquer pessoas que começam a desenvolver esse dom da comunicação. Você pode estar implementando dia após dia. Você pode estar trabalhando isso dia após dia. Se você ainda não tem essa habilidade de vender,
É importante você começar a trabalhar isso de frente ao espelho. Faça esse teste. Tente se autoconvencer de algo. Quando você começa a se convencer que você está bom naquilo, é porque você realmente está ficando. Vender tem tudo a ver com comunicação. É impossível não se comunicar. Isso é até um pressuposto da PNL, da Programação Neurolinguística. De qualquer forma, você está se comunicando. Há a linguagem falada, há a linguagem corporal, há várias maneiras de você se expressar e se comunicar com o outro. Então comece a pensar nessa forma. Comunicar não é o que você fala. Lembre-se disso, hein? Não é simplesmente aquilo que você está falando, porque lembra que teu corpo também fala e é importante ter congruência com o teu corpo e aquilo que você está dizendo, porque senão teu corpo vai acabar mostrando o contrário. E muitas vezes algumas pessoas elas conseguem perceber quando não há congruência com aquilo que você está falando. Por exemplo, um vendedor que simplesmente ele quer apenas vender para poder bater a meta dele, mas ele está pouco se lixando para o que o cliente quer, para o que o cliente deseja. O cliente inconscientemente ele consegue perceber quando o vendedor ele apenas quer empurrar um produto ou um serviço nele. E o vendedor muitas vezes ele está nem se lixando para o próprio cliente. Assim, mas lembre-se disso. Quando você comunica com o outro, o que mais importa é como o outro entende. Pensa na seguinte questão. Eu tenho certeza que alguma situação na vida de cada um de vocês que está aqui me assistindo, você, em uma dada situação, você entrou aí em um diálogo com outra pessoa, você quis expressar uma ideia, você quis expressar algum pensamento teu, só que a pessoa, ela entendeu com uma forma completamente contrária àquilo. Ela levou aquilo como uma ofensiva, sendo que você não tinha o intuito de ser ofensivo. Eu tenho certeza que muitos de nós aqui já passamos por situações assim. Eu, particularmente, já passei por essa situação. Só que aí eu pensei, não, a pessoa entendeu errado. Não, ela entendeu da forma dela. Então eu tenho que entender o padrão de comunicação dessa pessoa. Quando eu começo a compreender isso, é onde eu vou começar a trabalhar comigo a maneira de me expressar de forma que aquela pessoa entenda. É como dentro de uma sala de aula. Crianças que estão aprendendo um conteúdo novo. O professor está explicando. Ele deu a primeira explicação e o aluno pede assim, professor, não entendi. Tá bom. E o professor explica da mesma maneira, professor, não entendi. E o professor explica da mesma maneira uma terceira vez. E a criança, professor, eu não entendi. Se o senhor explicar de uma forma diferente, pode ser que eu entenda, mas a maneira como o senhor está explicando, eu não consigo compreender. É mais ou menos dessa forma. Claro que uma criança ela não vai falar isso, porque muitas vezes tem professores que acabam assimilando isso, absorvendo isso como uma ofensiva. Mas é dessa forma. Quando o teu aluno ele não está entendendo, é porque a tua maneira de expressar, de comunicar, de explicar, de explanar, não está atendendo, não está fazendo com que ele assimile. Então é importante você mudar uma outra forma de explicação. Primeiro contato. Quando você faz esse primeiro contato, teu cliente chegou um novo cliente, aliás. Você nunca conheceu esse cliente. É a primeira vez que você está vendo aquela figura ali chegando na tua empresa. O que você faz? Me conta aí. Se você está assistindo até aqui, eu quero saber até o fim, nos comentários aqui, o que você faria. Eu, particularmente, eu primeiro conheceria o cliente. Eu entraria numa abordagem, eu trabalharia o follow-up com esse cliente. Eu me apresentaria, perguntaria o nome desse cliente e perguntaria o que ele deseja. Então eu começava a puxar assuntos fazendo perguntas chaves, perguntas certas no momento de um primeiro contato. Então quando você conhece o cliente, você vai saber o que ele realmente quer. Isso é fundamental. Todo cliente, quando ele vai comprar um produto ou serviço, ele tem uma dor. E você, como especialista, lembre-se disso, você é vendedor, você é um especialista, você tem que entender muito bem do teu produto ou serviço. Você tem que indicar o produto ou serviço certo para sanar a dor daquele cliente. É como se você fosse um médico, digamos assim, e você fosse um especialista em joelho. Eu sou um especialista em joelho, eu vou operar cotovelo? Não. Desculpa, vou cortar isso aqui. Eu tenho que operar joelho.
Eu não tenho que operar cotovelo, é operar joelho. Então você começa a trabalhar esses pontos. Crie a relação de confiança. O cliente sabe quando o vendedor ele não desenvolve essa relação de confiança. E cliente desconfiado pode ter certeza que ele vai embora e nunca mais volta. Estabeleça sempre o rapport. Rapport. Nada melhor rapport. Mas o que é rapport, Antônio? Vamos lá. Rapport é quando você manda mensagem para o inconsciente da outra pessoa dizendo que nós dois somos iguais. E como é que eu faço, Antônio, para poder estabelecer esse rapport? Vamos lá. Contato visual. Claro que você não vai encarar todo o diálogo com a pessoa, mas você estabelece logo um contato visual, de forma que chame a atenção da pessoa. Expressões faciais. É importante você começar a trabalhar as expressões que sejam congruentes com a expressão das pessoas que estão ali juntamente com você. Postura corporal também é muito importante. Tenha uma postura mais segura, uma postura mais ereta, nada de postura muito fechada. Tenha passos firmes em direção ao cliente. Equilíbrio emocional também. Você vai encontrar todo tipo de cliente. Vai ter cliente que vai ser realmente assim, aquele cliente que dá vontade de mandar para PQP, sabe? E o que é que você faz? Nesse momento é onde você trabalha a tua inteligência emocional, é onde você vai ter o total equilíbrio emocional. Você vai atender esse cliente da melhor forma possível. Tom de voz, timbre, essa questão também é fundamental, você igualar o timbre de voz do teu cliente. Quando você estabelece o rapport, aí você começa a conduzir o diálogo com esse cliente. Andamento, time. Lembre-se disso, quando você começa a estabelecer um diálogo, cuidado com o tempo. Porque às vezes você está tão imerso na conversa que você perde muito tempo com o cliente, às vezes o cliente nem fecha a venda. E você perde um outro cliente que poderia fechar. Cuidado com o tempo, lembre-se disso. Volume de voz, intensidade. Cuidado com a intensidade, sempre estabeleça a mesma conexão com o cliente. Comunicação verbal, as palavras, aquilo que você fala. E comunicação verbal, gestos, sempre procura trabalhar os mesmos gestos aparentes. Claro que você não vai imitar o gesto do cliente. Eu já vi gente do céu, treinadores falando, dizendo que rapport é imitar o movimento do cliente. Não é. Porque se uma pessoa chegar para mim e fizer um rapport imitando meus movimentos, eu vou perguntar: rapaz, tu tá me remendando? Tu tá me imitando? Tu tá tirando onda com minha cara? E isso são coisas que é importante termos cuidado. Se prepare para sanar todas as dúvidas do seu cliente. Seu cliente ele vai vir muitas vezes com ele vai fazer pergunta. Tem cliente que ele pergunta muito mais do que outros. Tenha paciência, tenha prudência e tire todas as dúvidas que ele tiver, porque eu tenho certeza que no final das contas ele vai fechar. Quebre todas as objeções. Quando você tira as dúvidas do teu cliente, você já está começando a quebrar as objeções, mas esteja preparado para várias outras objeções. Que, aliás, eu acredito que sobre objeções, há até um vídeo muito importante, desenvolver um vídeo somente sobre objeções. Use sempre gatilhos mentais, eles são detalhes que disparam a automatização do cliente para tomada de decisões. Gatilhos mentais, história, autoridade, gatilhos mentais de... como é que eu posso dizer? Autoridade, história, prova social, prova. Há vários tipos de gatilhos mentais. Tem tantos que é até difícil falar. E acredito que é importante eu fazer um outro vídeo também falando somente sobre isso. E sempre seja flexível com o seu cliente. Seu cliente ele sempre vai estar mudando de opinião constantemente. Às vezes ele quer levar, às vezes ele não quer levar, às vezes chega até ser cansativo para você. Mas seja flexível. E aproveite sempre os feedbacks, porque feedbacks veio para fazer com que você cresça como profissional. Então, segue essa dica e escuta mais seus clientes. Meus amigos e minhas amigas, estamos chegando ao fim desse vídeo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, compartilhe em suas redes sociais. Se inscreva no canal, convide mais pessoas para estarem se inscrevendo aqui também. Curte, comenta e compartilha. E até o próximo vídeo. Fui!